A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. No devocional bíblico de hoje, vamos meditar no seguinte tema: por que os discípulos ficaram apavorados mesmo com Jesus no barco? Falaremos como surgiram as tempestades que fizeram os discípulos perderem a fé, o que devemos fazer em meio às tempestades e por que os discípulos ficaram apavorados mesmo com Jesus no barco. Lembrando que nós traremos uma aplicação pessoal para as nossas vidas, onde aprenderemos lições valiosas que aumentarão a nossa fé em Deus. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para continuar recebendo mais vídeos como este. Para quem não me conhece, meu nome é Miqueias Cassiano e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. O texto que vamos meditar neste devocional bíblico encontra-se no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, que diz assim a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto nos conta uma história em que Jesus decidiu atravessar o mar da Galileia para salvar um homem que estava sendo oprimido por espíritos malignos. E nessa travessia do mar da Galileia, os discípulos de Jesus decidiram segui-lo, mas o que eles não esperavam era que enfrentariam uma tempestade tão grande que colocaria a vida deles em risco. Era uma tempestade que não podia ser enfrentada com recursos humanos. Era uma tempestade que não poderia ser tratada apenas como algo da natureza. Essa tempestade devia ser contemplada com os olhos espirituais e enfrentadas pela fé. Existem situações em nossas vidas que não podem ser enfrentadas com recursos humanos e não podem ser vistas pelos olhos carnais, como se fossem algo da natureza ou situações difíceis da vida que podem acontecer com qualquer pessoa. Certos tipos de situações em nossas vidas devem ser vistas com os olhos espirituais e enfrentadas através da fé e confiança em Deus. Segundo alguns estudiosos, esse barco que Jesus utilizou deve ter sido um barco de pesca, porque muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores. Joséfo, um antigo historiador judeu, relatou que normalmente haviam mais de 300 barcos de pesca no mar da Galileia. E esta embarcação que Jesus estava era suficientemente grande para acomodar Jesus e seus 12 discípulos com ele. Ela devia ser movida por remos e velas. E durante as tempestades, por medidas de segurança, as velas eram baixadas a fim de não serem rasgadas e também para facilitar o controle da embarcação. Mas, enquanto os discípulos navegam, sem quaisquer sinais prévios, súbitas tempestades começam agora a se formarem nas montanhas circundantes e começam a agitar as águas, formando-se assim violentas ondas de até 6,5 metros de altura. Aqui nós aprendemos que as tempestades na vida de um cristão podem se formarem sem percebermos. E isso nos faz perder o controle da situação e nos deixa apavorados, com as mãos na cabeça, sem sabermos o que podemos fazer para retomar o controle de volta. Os discípulos, no meio dessa tempestade, perderam o controle da situação e ficaram apavorados. Eles não tinham ideia do que poderiam fazer para retomarem o controle novamente. Embora os discípulos tivessem testemunhado muitos milagres operados por Jesus, eles se apavoraram durante aquela tempestade. Como marinheiros experientes, eles sabiam do perigo que estavam enfrentando. A pergunta é: por que os discípulos ficaram apavorados mesmo com Jesus no barco? Mesmo andando com Jesus e testemunhando vários milagres,
os discípulos ainda não entendiam a imensidão do poder de Jesus. Naquele momento, o pavor foi tão intenso que eles deixaram de olhar para Jesus e focaram toda a atenção em quão grande era aquela tempestade. Isso também acontece em nossas vidas, mesmo contemplando milagres e ouvindo testemunhos de pessoas que tiveram experiências extraordinárias com Deus. Quando as tempestades nos cercam, parece que esquecemos de tudo o que vivemos com Deus e ouvimos da parte dos irmãos e irmãs. O nosso foco fica apenas na dificuldade e nos esquecemos que Deus, que está conosco, ao nosso lado, pode resolver a situação no piscar de olhos. É parecido com o que aconteceu com Pedro quando ele vê Jesus andando por cima do mar. Pedro diz a Jesus: se és tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus diz a Pedro: vem. E quando Pedro, que ainda estava focado em Jesus, desce do barco, ele começa a andar por cima das águas. Mas quando ele tira o foco de Jesus, olhando para as ondas, ele começa a afundar. Mas olhando novamente para Jesus, ele clama e Jesus lhe socorre. Esse devocional bíblico de hoje é para te lembrar que maior do que a tua tempestade é o Deus que está do teu lado. Não permita que as dificuldades façam você esquecer do que Deus é capaz de fazer. Não permita que o medo e o pavor tirem a sua fé e confiança em Deus. Lembre-se de que o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No meio daquela tempestade e diante da morte que se aproximava dos discípulos de Jesus, eles tiram agora a atenção da tempestade e focam agora em Jesus, clamando a Ele e dizendo: salva-nos, Senhor, que iremos morrer. E imediatamente Jesus, que estava no barco, se levanta para socorrer os seus amados discípulos. Sabe o que nós aprendemos? Confia no Senhor teu Deus, tenha fé nele, não tenha medo. Não importa o que aconteça, não importa a dificuldade, não importa o medo, confia no Senhor teu Deus, clama a Ele, aguarda o mover dEle na tua vida, porque aquele que clama a Deus, Ele responde às orações. Tenha certeza, Deus não vai te decepcionar. Quando Jesus se levanta e repreende a tempestade, os discípulos perguntam: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta pergunta revela que os discípulos de Jesus, através dessa tempestade, puderam conhecer melhor o Deus que eles estavam seguindo e servindo. E aqui nós aprendemos que as tempestades são palcos para que Deus se revele mais profundamente a nós e nos mostre a sua glória. Agora permita-me orar por você. Senhor meu Deus, nosso amigo, nosso Pai, quero te agradecer pela vida das pessoas que nos assistem neste momento e quero apresentá-las em oração para que o Senhor ajude a cada uma delas a manter a confiança em Ti. E quando vier sobre elas as tempestades, Senhor, vá ao seu encontro, ao seu auxílio, ao seu socorro. Não permita que nenhuma delas venha a desfalecer em meio às tempestades. Mostra a elas, ó Pai, o teu poder e a tua glória, para que glorifiquem o teu nome, mesmo em momentos difíceis. Aumenta-lhes a fé todos os dias. É isto que te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E se você gostou dessa mensagem e Deus falou ao teu coração, curta esse vídeo e compartilhe essa mensagem com outras pessoas que precisam ouvir, no seu grupo de WhatsApp ou em qualquer outra rede social. Vou deixar outro vídeo aqui na tela final desse vídeo que pode te ajudar a crescer na graça, na fé e no conhecimento de Deus. Então, pessoal, vejo vocês na próxima e que Deus os abençoe.